E agora, no Bom Dia RTM. Fique por dentro. Muito bom dia para você, começando Fique por Dentro, aqui pela Rádio Transmundial. Eu sou Fábio Zamana, com você direto dos nossos estúdios ao vivo e começando mais um programa especial. Estamos também pelo nosso site, canal no YouTube. Um ótimo dia para todo mundo acompanhando a nossa programação nesta manhã especial de segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Bom dia, Poliana Andrade. Bom dia, Fábio Zamana. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no programa Fique por Dentro, muito especial, que é uma segunda parte de um tema, né, Fábio? É um tema que realmente merece a segunda parte, porque muitas perguntas ficaram sem responder na parte 1, que serão respondidas hoje na parte 2, mas é lógico que a gente convida você para participar também. Mas antes, abraço para todo mundo, né, Poliana? Acompanhando pelas nossas parceiras. Isso mesmo, um grande abraço para quem está acompanhando a gente pela 101,5 FM, lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, pela 87,9 FM, Rádio Vila Nova, no Tocantins, Amazonas, e também aquele abraço para quem está acompanhando a gente pela Rádio Integridade 91,1 FM no Peru, Fábio. É um ótimo dia para você ouvindo pelo nosso aplicativo também, acompanhando aí através de todas essas emissoras, pelo nosso site. Um bom dia para todo mundo, uma excelente segunda-feira. E falando do tema de hoje, dependência emocional, parte 2, Poliana. Isso, e quem vai conversar com a gente é a Andréa Vaga. É, isso aí. Então acompanhe esse bate-papo muito bacana com a Andréa, que vai aí responder as suas dúvidas, as suas perguntas sobre esse tema. E hoje nós teremos também, Poliana, Autoestima em Foco com a Alice César, ela que é psicóloga clínica, Master Coach, especialista também em carreira e autoestima, que vai falar com a gente sobre a necessidade de agradar outras pessoas, hein? Olha só que tema. E eu acho que esse é o mal de muita gente, né? Às vezes nem a gente percebe que a gente tá querendo agradar demais o outro e esquece que esquece não é da bem assim, gente, né? É. Justamente. E também teremos o Tamo Junto com o pastor e jornalista Walter Fernandes, e ele vai falar sobre etarismo. Destaque do dia. Dependência emocional, parte 2. Em geral, a dependência emocional está relacionada a uma pessoa que se sente em extrema necessidade de ter a felicidade em sua relação com alguém e, por isso, passa a depender emocionalmente de outra pessoa. Nem sempre ela percebe, mas depende de um familiar, amigo, cônjuge e até outras relações. E essas pessoas acabam por se sentirem insatisfeitas consigo mesmas e muitas vezes possuem conflitos de identidade. Dessa forma, como a vida da pessoa dependente se encontra envolvida com um alto nível de sentimentos e emoções excessivas, acaba se tornando algo doentio, em que a pessoa se torna controladora, possessiva e ciumenta, Poliana. E como nessa questão afeta o convívio e desgasta relações sociais, é importante prestar atenção aos sinais e entender de onde vêm essas dependências, né? Essa dependência aí sem limites. Como acabamos de falar, o termo dependência emocional passa a ideia de que a pessoa é apenas refém da outra, dependente da outra, e dá a entender também que o problema é apenas emocional. E por trás de toda essa dependência existe a cosmovisão, a forma de ver o mundo que, trazendo mais para os termos bíblicos, pode levar a um problema de idolatria. E acaba que o problema emocional é apenas um dos sintomas que começou, na realidade, na vida com Deus. E o jeito como a pessoa se relaciona com a outra é exatamente o resultado de como ela lida com Deus. E na semana passada nós conversamos sobre o tema, e se você perdeu, depois você pode acompanhar lá no nosso site, na aba do Fique por Dentro. Então acesse transmundial.org.br, programas Fique por Dentro, e aí você pode ouvir esse programa muito especial também, que trouxe aí mais detalhes sobre a dependência
emocional. Hoje nós teremos a parte 2, respondendo então as perguntas que ficaram pendentes, e você pode participar com a gente, pode mandar também sua dúvida, a sua pergunta, que a Andréa Vargas, ela é missionária, palestrante, conselheira bíblica, empreendedora e especialista em estudos bíblicos, pós-graduada em aconselhamento cristão e mestrado em estudos pastorais. Para você participar, para você interagir, como é que faz, hein, Poliana? DDD 11 974181456. DDD 11 974181456. Manda tua mensagem. Se você já passou por essa situação de dependência emocional, se você já teve alguém no teu convívio com essa questão, ou se você tem alguma dúvida, não sabe o que fazer, não sabe como identificar, conta pra gente, não é, Fábio? Isso, pode participar. Nosso WhatsApp, então, DDD 11, telefone 974-181-456. Também você participa pelo nosso e-mail, ouvinte@transmundial.org.br. E também pelo nosso facebook.com/Rádio Transmundial Oficial. facebook.com/Rádio Transmundial Oficial. Lá no Instagram você pode também acompanhar a gente, inclusive tem vídeo do Cláudio Ronck, hein? Lendo o presente diário de hoje. É muito bacana, então acompanha a gente em @Rádio Transmundial lá no Instagram, siga a gente, comente, seja aquele ouvinte participativo nas redes sociais também, que a gente ama ter você por lá. Isso mesmo, e também estamos no Twitter, @Transmundial, Twitter, @Transmundial. Canal no YouTube, lá tem muito conteúdo especial, live, curso básico em teologia e todo o conteúdo para você do presente diário em youtube.com/Rádio Transmundial, youtube.com/Rádio Transmundial. Se inscreva no canal e ative o sininho também. Isso mesmo, e o site transmundial.org.br está disponível para você acessar, conhecer a história da Rádio Transmundial, todos os ministérios, os nossos canais, todos os programas também estão no nosso site. E a nossa loja, onde você aproveita para caminhar com a gente no ministério a partir do momento que você adquire um dos nossos materiais. É isso mesmo. E acompanhe também as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Google Podcast e Apple Music. Você escolhe qual plataforma você mais gosta e você pode adicionar também o Fique por Dentro, colocar um coraçãozinho e você vai receber sempre as notificações quando tiver novos episódios, novas entrevistas, e aí você compartilha com todo mundo. Os temas são os mais diversos possíveis. Com certeza sempre tem alguém aí para receber o conteúdo aqui do Fique por Dentro e de toda a programação da rádio, né, Poliana? Justamente. Vamos agora com a previsão do tempo? Vamos chamar Débora Garcia, que tem uma arte muito linda que a Ana fez dela. Ficou muito lindo, Fábio. É verdade. Vamos ouvir então Débora Garcia com a previsão do tempo para esta segunda-feira. Bom dia, Débora. Tempo e temperatura. Bom dia, Fábio, bom dia, Poli, bom dia pra você que nos escuta nessa segunda-feira, o mês de março já acabando, e nessa segunda-feira a semana começando aí abafada, mas com atenção aí pra chuva forte em todas as áreas da região norte, em especial entre o Amazonas, Amapá e Acre, onde se concentram novamente os maiores acumulados. Agora pelo Nordeste, muitas nuvens e chuva hoje a qualquer momento no litoral do Ceará e em toda a costa leste da região nordestina. Chove forte hoje em Salvador, mas no litoral sul ali da Bahia as pancadas são mais isoladas. Chove intercalando com momentos de melhoria ali no Maranhão e no Piauí. Pelo centro-oeste, essa segunda-feira tem tempo firme no sul do estado de Goiás, ali pelo oeste de Mato Grosso do Sul e também extremo sul do estado do Mato Grosso. Nas demais áreas, o dia será com sol e calor nesse começo de semana e também pancadas de chuva forte ali no período da tarde. Em Mato Grosso, temporais localizados e chuva intercalando com períodos de melhoria em Cuiabá. Vindo aqui pelo sudeste, litoral de São Paulo em alerta hoje, aliás, durante todo o dia, para chuva frequente. O norte do estado paulista e Triângulo Mineiro sem chuva hoje, e instabilidades ganham força no litoral norte de São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente à tarde, devido à passagem de uma frente fria. Agora, finalizando com o sul do país, ar seco se expandindo hoje, ainda mais sobre o Rio Grande do Sul, mas tempo bem instável desde o litoral norte de Santa Catarina até o leste do Paraná, com o céu mais encoberto e garoa em vários momentos do dia. Sol e pancadas de chuva à tarde no interior de Santa Catarina e Paraná e pouca chuva ali no norte gaúcho.
com fontes de notícias agrícolas. Essas foram as informações dessa segunda-feira. Um ótimo dia a todos e amanhã tem mais. Tchau, tchau. Um abraço, Débora, até amanhã. E agora vem chegando Autoestima em Foco com Alice Santos César. Olá, tudo bem? Alice César aqui, psicóloga e hipnoterapeuta, mentora e especialista em autoestima, carreira e inteligência emocional. E hoje estou aqui para falar sobre algo que é muito comum em muitas pessoas, que é a necessidade em querer agradar os outros. Não sei se você é assim, se você conhece alguém assim, mas é interessante porque muitas vezes as pessoas acham que é muito legal, que é muito bom eu ser esse tipo de pessoa, em querer fazer tudo por todos a todo momento. Só que não. Pelo contrário, em ser algo bom, isso demonstra uma falta que nós temos quando fazemos isso, demonstra uma autossabotagem. Mas como assim? Quando eu faço tudo pelos outros, normalmente, no meu inconsciente, eu tenho a percepção de que se eu fizer tudo, eu vou ser valorizada, eu vou ser uma pessoa querida, eu vou me sentir merecedora, eu vou me sentir pertencente, porque é como se eu fizesse um investimento, uma poupança. Eu sempre deposito ali os meus comportamentos, as minhas atitudes, eu invisto no outro e de alguma forma isso volta para mim. Só que não é bem assim. E eu também não estou querendo dizer aqui que a gente precisa ser egoísta e só olhar pra gente. Mas esse balanço, essa conta, ela precisa fechar. Porque quando eu faço muito pelo outro, eu me deixo de lado. Muitas vezes também, quando uma pessoa tem esse tipo de atitude, é porque ela não enxerga nada ou enxerga pouquíssimas coisas boas dentro dela. Ela não se valoriza, então ela acaba se colocando nesse lugar de fazer tudo ou muito pelos outros e se deixa em segundo plano ou até em último plano, nem se olha, não se cuida. Então é importante a gente entender também que esse tipo de comportamento excessivo faz mal, rebaixa a nossa autoestima, rebaixa o respeito que nós temos por nós mesmos. E também isso é decorrente de questões que aconteceram na nossa infância, no início da nossa história de vida, que de alguma maneira a gente entendeu que para ser gostado, para ser visto, para ser valorizado, eu preciso dar algo em troca. Preciso dar algo em troca. Mas é importante pensar e entender que isso não é algo consciente, não é algo que eu raciocine dessa maneira. É inconsciente, está ali dentro da minha mente e determina o meu padrão. E se eu me identifico nesse lugar, o que eu faço? É importante entender como que foi a minha história de vida. Em que momento eu aprendi ou eu entendi que eu preciso fazer muito pelos outros e me deixar? E identificando ou não esses porquês, é importante a gente mudar o nosso comportamento, mudar o nosso padrão nesse momento agora. Começar a dizer não, entender que os outros vão sobreviver. Muitas vezes, quando a gente convive com outras pessoas que recebem esse dar excessivo, né, da nossa parte, as pessoas vão achar estranho e vão cobrar. Mas tá tudo bem. O importante é que você vá mudando esse padrão, você não vá adoecendo tanto emocionalmente, financeiramente, em fazer tanto pelos outros, e se recolha um pouquinho e se valorize. Porque a partir do momento que a gente se valoriza, a gente vai se sentindo melhor. É um padrão um pouco desafiador de mudar, mas é importante que se faça. É importante também pensar que os outros vão sobreviver, ok? É esse o meu recado. Tchau, tchau. Um abraço para você, Alice. Muito bom aí escutar sobre esse assunto muito bacana. E agora nós vamos convidar mais uma vez a Andréia, né, para participar aqui com a gente. Bom dia, Andréia. Bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora a gente conseguiu ouvir, que coisa boa. É um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda, viu, Andréia? Obrigada pelo convite, tá? Bom dia a todo mundo aí. Bom dia aí, André. Antes da gente ir para os esportes, daqui a pouquinho o Marcelo já está aqui no estúdio com a gente. Se apresenta para os nossos ouvintes, para eles se conhecerem melhor, antes da gente ir para os esportes e para a entrevista. Ok. Eu me chamo Andréa, eu moro em Vitória, do Espírito Santo. Moro aqui desde 2004, porque vim ajudar como missionária em tempo integral na plantação da Missão Avalanche,
que é a primeira agência de missões urbanas que tem como objetivo capacitar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. Trabalho então na Missão Avalanche, na estante da Andréa, e a partir da estante da Andréa, que é uma plataforma que funciona como curadoria de livro e também de conteúdo online na área de sexualidade alinhada à cosmovisão bíblica, a gente procura aí cumprir a nossa vocação. Nossa, muito obrigada, André. A gente vai conversar com você ao longo do programa, mas agora é esportes, não é, Fábio? Vamos, informações esportivas chegando com Marcelo Fávero. Fique por dentro. Esporte. Marcelo Fávero está por aqui com a gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fábio, Poliana, ouvintes e também nossa convidada aqui especial, Andréa Vargas, hein? Segundamos ao vivo e a cores aqui na Rádio Transmundial. E com muita emoção. E começando nosso giro esportivo, é lógico, o boletim esportivo tem emoção. E começando nosso giro esportivo pelas semifinais do Campeonato Gaúcho de Futebol, o Grêmio venceu o Ipiranga pelo placar de 2-1 no tempo normal e nas penalidades o tricolor gaúcho ganhou por 5-4 e garantiu sua vaga na decisão do Gauchão pelo 6º ano consecutivo. Já o Internacional ficou no empate em 1-1 nos 90 minutos com Caxias, mas também na disputa de pênaltis, que é uma loteria, o Colorado foi superado por 5-4 e o Caxias vai fazer a final com o Grêmio. Não teremos então um Grenal na final do Gaúcho. E tem mais semifinal no estadual paranaense. O favorito Atlético fez 1-0 para cima no Maringá e confirmou sua passagem para a grande finalíssima do torneio. Seguimos com as quartas de final da Copa do Nordeste. O Fortaleza goleou o time do Ferroviário pelo agregado de 4-0. O ABC bateu por 3-1 a equipe do Náutico. O Sport de Recife, o Leão de Poliana. Informação boa, hein? Boa. Que tem o melhor ataque do futebol brasileiro no ano de 2023. Ganhou boa do CRB por 4-0. Não vou cantar musiquinha de novo. Venceu e convenceu, né? É isso aí. Coisa boa. Já o Sergipe foi derrotado pelo Ceará por 3-1. E para fechar, amistoso internacional, no primeiro duelo do Brasil pós-mundial do Catar, a seleção brasileira acabou sendo superada pelo bom time do Marrocos por 2-1. E em 3 confrontos foi a primeira vitória do Marrocos sobre o Brasil na história. Maravilha, Marcelo Fávero, volta amanhã. Obrigada, Marcelo. Volta amanhã e hoje, só esse convite, Isso. é claro, né? Tem Atletas no Ar, à 1h, vamos sim falar sobre hidroginástica, a modalidade esportiva que cansa e relaxa. É maravilhoso hidroginástica, né? Não, Você já fez hidroginástica, Poliana, já fez? Não, isso é coisa da tua idade, Fábio. Eu sou novo. Gostei. Eu sou novinho, acabei de sair da adolescência. Sei, da terceira adolescência dele. Boa. Tchau, abraço, gente. Tchau. Obrigada, Marcelo. E vem chegando, tamo junto. Tamo junto com o pastor e jornalista Walter Fernandes. Reflexão e parceria na caminhada cristã. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Você já deve ter ouvido ou pronunciado a frase: tal pessoa não tem mais idade para isso. Quase uma sentença de morte. Um certificado de incapacidade outorgado por quem se julga superior só por ser jovem. Esse comportamento tem nome: etarismo. É o preconceito com base na faixa etária de um indivíduo. Lembra do caso de uma estudante de 45 anos do curso de biomedicina de uma universidade do interior de São Paulo, que registrou um boletim de ocorrência por injúria e difamação contra colegas de classe? 3 calouras fizeram um vídeo que viralizou na internet debochando da aluna. Na gravação, as jovens dizem, em tom de ironia, que alguém com 40 anos não pode fazer faculdade e que era para estar aposentada. Episódio que, embora triste, nos ajuda a refletir sobre o respeito na caminhada cristã. A entender que Deus não olha para o tempo de vida dos seus servos. Sabe com qual idade Moisés foi chamado pelo Eterno para libertar o seu povo da escravidão no Egito? 80 anos. Os irmãos idosos de nossas comunidades continuam percorrendo uma jornada de fé. As suas pernas não andam na mesma velocidade de tempos atrás, mas eles podem nos ensinar.
E esse foi Tamo Junto com o pastor e jornalista Walter Fernandes. E agora vamos para um rápido intervalo, Poliana. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista especial. Já tem pergunta para Andréia. Já tem pergunta para Andréia, além das nossas, né, Fábio? Que Sim, são várias, os ouvintes já estão mandando. Então, só para lembrar você, DDD 11 97418 1456, manda tua pergunta pra gente que a Andréia Vargas estará respondendo daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já já, não saia daí, hein? Aqui é o professor Luiz Saião e eu quero convidar você a aprimorar os seus estudos na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Entre em contato pelas nossas redes sociais e faça o seu bacharel em teologia reconhecido pelo MEC, tanto presencialmente ou mesmo à distância. Também várias opções na área de pós-graduação. Você pode estudar mais Bíblia, aconselhamento, ministério pastoral. Não se esqueça, teológica.br. Venha se aprofundar teologicamente. Inscreva-se nas nossas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Rádio Transmundial, para todo mundo ouvir. Sexta-feira, 7 de abril, a partir das 10h30 da manhã, a Rádio Transmundial vai transmitir o culto da Aliança, que será realizado na Igreja Evangélica Livre. A pregação será do pastor e psicólogo Kleber Lima, apresentador do Família Hoje. Louvor e adoração com o cantor Vavá Rodrigues. Que doce palavra, a palavra de Deus. Você também poderá acompanhar o culto pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Transmundial. Culto da Aliança, anote o endereço: Igreja Evangélica Livre, Rua Épiro, 80, Vila Alexandria, São Paulo. Transmundial, para todo mundo ouvir. Quando decidem seguir a Jesus, mulheres de países de maioria islâmica enfrentam perseguição e discriminação. A Portas Abertas auxilia essas mulheres com treinamento bíblico para que descubram seu real valor em Cristo. Para ajudar a transformar suas vidas e saber mais sobre o treinamento bíblico para cristãs perseguidas, acesse portasabertas.org.br. Esta é a Transmundial, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça também pela internet transmundial.org.br ou baixe o nosso aplicativo para tablet e smartphones. Transmundial, para todo mundo ouvir. Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje é Dependência Emocional, parte 2. Entrevista com Andréia Vargas, que já chegou mais cedo com a gente hoje, já se apresentou, mas repetindo, não é, Fábio? Andréia Vargas, missionária, palestrante, conselheira bíblica, empreendedora, especializada em estudos bíblicos, pós-graduada em aconselhamento cristão, mestrado em estudos pastorais. Andréia, muito obrigada pela tua participação com a gente aqui. Agora para responder as perguntas, eu tenho muita pergunta aqui. Ok, vamos lá. Ver o que eu posso Andréia, fazer, conta né, pra gente, ajudar já aqui. teve a primeira parte, só para os ouvintes que estão acompanhando, né, já teve a primeira parte do programa, que foi na semana passada, tá no nosso site transmundial.org.br, na aba do Fique por Dentro, e a gente já vai começar assim, do meio do caminho, não é, Fábio? Andréia, conta pra gente, o que é a dependência emocional? Existe uma correlação entre ela e a idolatria? Se sim, qual seria? Eu vou usar a ilustração desse copo aqui que eu estou usando para tomar água. Faz conta que isso aqui é o coração de um ser humano. E o coração, biblicamente falando, ele é uma estrutura criada que não só funciona como um músculo que pulsa aí o sangue dentro de nós e tal, faz todo aquele trabalho para nos ajudar a ser mantidos vivos, mas o coração na Bíblia ele também é apresentado como uma central de adoração. É a partir daqui que a gente pensa, a partir daqui que a gente sente, que a gente deseja, que a gente toma decisão a respeito do nosso comportamento, é a partir daqui que a gente adora.
Então, a central de comando do ser humano é o coração, biblicamente falando. E aquilo que popularmente ficou conhecido como dependência emocional é exatamente colocar esse coração nas mãos de um ser criado e não do Criador. E a partir do momento que você então vive, você vive em direção a agradar essa pessoa que você acha que merece o seu culto. E o triste é que não necessariamente o coração do ser humano esteja na mão do Senhor Jesus. E quando isso não acontece, a tendência é que esteja na mão de um ser criado. Daí o mundo, então, terapeutas, pessoas que procuram ajudar pessoas, deram esse nome de dependência emocional, que a gente não encontra nas escrituras. O que a gente encontra nas escrituras é esse movimento do coração humano se colocar refém a outro coração humano. Isso significa, então, que começa como se fosse um culto em direção a um ser criado e não ao Criador. Por isso que há correlação entre esse assunto de dependência emocional com aquilo que a Bíblia chama de idolatria. A idolatria, então, é como se fosse a casa da dependência emocional. A dependência emocional é uma consequência da idolatria. E uma coisa muito comum que acontece, né, André, é que a pessoa não percebe, né, que ela está idolatrando alguém. Isso é muito comum, né? Eu acho que pode ser que inicialmente a pessoa ela não se dê conta de que ela já foi além, que ali já não é mais uma relação estritamente de amizade, que ali não é uma relação estritamente de ajuda, que ali não é uma relação somente de honra. Então, chega uma hora que é como se o coração humano errasse a mão e entrasse em outro território. Então, é um território de culto, é um território de reverência, é um território de adoração mesmo. Então, no início, pode ser que realmente fique um pouco confuso, um pouco nebuloso, você dizer, isso aqui é amor ou isso aqui é idolatria? Isso aqui é paixão? De repente, um sentimento que vem, que te deixa, digamos assim, fascinado por uma pessoa, ou isso aqui já passou do limite, isso aqui já é uma adoração. Então pode ser, eu acredito que inicialmente fica um pouco nebuloso para dar um nome, mas chega, em algum momento a gente vai notando que os sistemas nos quais a gente está envolvido, esses sistemas acabam fazendo a denúncia como se fosse um chacoalhão, do tipo, se você se dedica exclusivamente, que é a tendência da dependência emocional, que é um termo que eu não uso mais, eu uso outro termo, mas só para ficar aqui mais fácil a comunicação, eu vou reutilizar essa terminologia. Então pode ser que pessoas com quem, suponhamos, você tenha convivido até agora, comecem a sentir falta da sua presença, por quê? Porque tem havido uma dedicação exclusiva em direção a uma outra pessoa. Então, pessoa A se relacionava com pessoa B, C e D, socialmente falando, no seu contexto familiar, de trabalho, ministerial, o que seja. E, de repente, uma dessas pessoas, uma outra pessoa, é agora considerada a pessoa da sua vida. É ali, então, quando começa um relacionamento onde você diz o seguinte, essa é a pessoa mais especial. Eu me sinto a pessoa mais especial do mundo quando eu me dedico a essa pessoa. Começa isso aí que eu estou chamando como se fosse um culto, uma dedicação com exclusividade, com todo tipo de investimento para nutrir esse relacionamento. Porque caso não haja esse relacionamento, é como se minha vida não tivesse sentido. Andréia, então, a gente tá falando, aproveitando sim, essa adoração. questão de se doar muito, como você acabou de falar, a gente tem uma participação aqui da Silvia de Torino, lá na Itália. Ela diz assim, que ela se doa muito, ela adora ajudar os outros e ela se dá com todas as forças e às vezes se esquece dela. E ela pergunta, isso é normal? O que é que você tem a dizer em relação a isso? Silvia, eu quero te agradecer aí pela sua participação, pela sua confissão de como que o seu coração, como que a sua vida tem se portado. Eu quero, na verdade, devolver aí essa pergunta com uma outra pergunta. Será que, de fato, essa ideia de eu me entregar para o outro, eu gostei do termo que a Silvia utilizou, eu adoro ajudar. Então, está na hora, talvez, de repensar essa expressão adorar. Adorar, ajudar alguém, você já reparou que quando a gente ajuda alguém, ainda que os outros até nem reconheçam, a gente se sente muito bem ajudando.
Então, no final das contas, dá a entender que a gente está muito descompromissado com a gente mesmo. Não é verdade? Dá a sensação de que, olha, eu me anulo para ajudar o outro. Olha, eu só olho a necessidade do outro e esqueço de mim. Mas aí eu pergunto, se não fosse adorável ajudar, será que a gente estaria se entregando tanto? O que eu quero dizer, então, é que ele é tão enganoso que ele é capaz de maquiar um culto a nós mesmos através de relação de ajuda para o outro. Em outras palavras, eu tenho muito ganho quando eu ajudo o outro. Se eu não tivesse todo esse ganho, talvez eu nem ajudasse tanto assim. É porque, na verdade, a partir do momento que eu me dedico com exclusividade para o outro, eu fico com a falsa sensação de que eu fui deixado em segundo plano. Isso aí me faz talvez uma pessoa nobre, talvez humilde, talvez uma pessoa abnegada. Mas, na verdade, há muito ganho nesse processo todo, digamos, de um pseudo-auto-esquecimento. Então, o que eu quero propor é o seguinte, para ajudar a Silvia e todo mundo que tiver a mesma dúvida. Quando eu ajudo o outro, quem é glorificado? Se em algum momento a glória dessa ajuda, que me parece ser tão resultado de abnegação, de autoesquecimento, se essa glória for para mim, questione a motivação dessa ajuda. Porque tudo que a gente fizer tem que ser devolvido, para nós que somos cristãos, tem que ser devolvido em forma de honra e glória para o Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, uma ajuda para o outro, às vezes, pode ser um tremendo de um investimento no nosso próprio reino, no nosso próprio egocentrismo. Não estou dizendo que seja o caso da nossa ouvinte. Eu só estou usando essa pergunta para trazer essa reflexão de que essa sensação de abnegação, ela pode estar maquiando um investimento no nosso próprio reinado para a gente se sentir bem, talvez através da ajuda que a gente estende ao outro. André, é muito importante esse tema que a gente está trazendo, e a gente estava conversando com o Fábio aqui, né? Como é profundo essa questão da dependência emocional, porque você já trouxe pontos que às vezes a gente não pensa, não é? O culto a nós mesmos, quando nós não percebemos, isso é muito sério, e a questão da idolatria ao outro, não é? Muito forte isso, né, Fábio? Muito forte. E nós temos mais uma pergunta aqui que é realmente também muito forte, viu, Poliana? A participação do Elcio em Caruaru, Pernambuco. Ele quer saber o seguinte: a indiferença afetiva dos pais causa algum tipo de dependência emocional? Olha, se tratando, é Elcio, né? É Elcio o nome? Elci. Falando de Caruaru, amo Caruaru, inclusive. Beijão para todo mundo de Caruaru. Na verdade, quando a gente avalia o contexto de onde a gente veio, eu acredito que o ambiente, a história de vida que a gente carrega, ela pode sim influenciar a forma como o nosso coração vai funcionar. Agora, se a gente colocar a conta toda no ambiente familiar, temas de onde a gente veio, eu acho que a gente vai ficar em falta com as escrituras e vai cometer um erro muito grave. Eu respondo isso através do relato da queda em Gênesis 3. Se o pecado que eu cometo no meu coração tem como responsabilidade o âmbito de onde eu vim, a gente então teria que concluir que a queda em Adão e Eva foi resultado do ambiente familiar distorcido, disfuncional, omisso, de onde eles vieram, que no caso era a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. E aí a gente vê que a conta não fecha. Então, o que eu entendo que as Escrituras apontam para nós é que o ser humano ele não peca por causa do outro. O ser humano peca, e falar de dependência emocional é falar de uma prática de idolatria, logo é falar de um pecado, porque é você se dobrar diante criada e não do Criador, que é bendito para sempre, amém, como Paulo fala em Romanos 1. E aí a gente vê então que a decisão primordial da gente colocar o nosso coração nas mãos de uma pessoa e não do próprio Senhor Jesus Cristo é uma decisão minha, que pode ter sido influenciada pelo meio de onde eu vim, mas jamais determinada pelo meio. O que eu quero dizer é que o meio não é a causa do mal. O mal está em mim porque eu adoro o mal. Tanto é que isso é tão grave que Jesus Cristo precisou vir para extirpar essa adoração pelo mal a ponto de se tornar um caminho, o caminho para nos levar ao Pai.
Porque se ele não tivesse vindo, a gente estaria até hoje cultuando o nosso próprio eu, o nosso próprio desejo, as nossas próprias paixões. Por isso que a dependência emocional, ela aponta, ela é um sintoma de um problema muito maior, que é a questão da idolatria. Então, eu acredito que os pais, a escola, eu acho que a igreja, são sistemas pelos quais boa parte, por exemplo, aqui dos brasileiros, pelo menos, passaram em alguma instância, e ali a gente pode ter tido várias experiências nocivas, várias experiências traumáticas. Agora, você pode estar no melhor dos ambientes e mesmo assim idolatrar pessoas. Por quê? Porque isso é o resultado da queda. A queda a queda foi exatamente a mudança da adoração no nosso coração. E aí o que precisa não é necessariamente só mudar o ambiente. Mudar o ambiente ajuda. Ajuda porque vai ajudar a gente a desintoxicar daquilo que é idolátrico e reaprender a amar, como as escrituras apontam. Mas mesmo assim, mesmo no melhor dos ambientes, o nosso coração é inclinado para o mal. Afinal, é dali que surgem os ídolos do nosso coração, não é? Então, nem toda conta pode cair estritamente em pai e mãe, é isso que eu quero dizer. André, falando em pai, mãe, traz pra gente alguns tipos, não é, de relacionamentos que pode causar esse tipo de dependência emocional, relacionamento romântico, familiar, igreja, trabalho, dá para ter esse leque todo? Deixa eu te falar, em se tratando de ser humano, pensa no pessoalzinho que é ninja para fazer besteira. Por isso que foi tão grave a questão do pecado que a própria Trindade se envolveu diretamente, Jesus se tornando carne e osso, vindo ao mundo para romper com esse jeito que a humanidade estava funcionando. Então, tinha o primeiro Adão e Jesus se tornou o último Adão para realmente inaugurar um novo jeito do ser humano viver. E todas as relações no pós-queda, ou seja, depois do pecado, foram drasticamente afetadas. Relação de pai e mãe, relação entre pais e filhos, relação entre amigos, entre namorados, entre marido e mulher, entre irmãos, entre líderes e liderados. Então, todo tipo de relacionamento pode estar sendo contaminado, sim, por essa expectativa irrealista de suprimento de todas as áreas através de determinada pessoa. Então, por exemplo, um casal sonha ter filhos, aí ela engravida. Já no ventre, ela consagra o filho dela para o Senhor e diz que crê que aquele filho, suamos, seja um menino. Esse menino vai ser usado por Deus, esse menino vai ser alguém servindo na obra de Deus, será um pastor, um missionário, ou alguém que vai ministrar músicas, enfim. Dedica o filho à obra do Senhor. Eu estou trazendo essa terminologia porque é muito comum no nosso ambiente eclesiástico, tá certo? E aí consagra então o menino nesses termos, né? Consagra o menino ao Senhor. Aí o menino nasce, o menino vai crescendo e lá pelas tantas o menino resolve, por exemplo, para o campo missionário. Eu já vi isso acontecer. Então o menino tem uma convicção de missões e enquanto pequeno todo mundo acha muito bonitinho, que gracinha, novinho, tão querendo servir ao Senhor. Até que o menino realmente cresce e chega um momento e fala assim: pai, mãe, eu estou querendo fazer um treinamento em uma agência missionária e eu quero a bênção de vocês. E de repente os pais entram em colapso. Por quê? Porque até agora eles foram crentes, fiéis e sempre investiram em missões. Mas agora eles não querem o filho deles longe deles, porque o filho deles é tudo que eles têm. O filho deles tem que seguir aquele protocolo que eles já imaginaram que seria o ideal para o filho. Suponhamos, não, você tem que prestar um concurso público e você tem que ter estabilidade financeira e você tem que estar aqui no meio da sua família, você tem que estar aqui é o seu lugar. Mas o menino tem convicção de chamado e de repente isso aí, até os pais no decorrer da vida do menino talvez já tenham tido essa convicção de que esse menino de estar envolvido na obra do Senhor com exclusividade, com uma dedicação com mais integralidade, vamos colocar assim. E, inclusive, isso vai ser confirmado pela comunidade de fé. Os pastores, de repente, esse menino, os discipuladores desse menino, irmãos, de repente vão confirmar. Esse indivíduo precisa estar sendo treinado para servir o Senhor com mais dedicação. Resultado, começa um processo de sabotagem do chamado desse menino. Eu já vi casos de menino chegar em agência de missões e a mãe começar a ligar a cada hora, dizendo que estava com saudade do filho, que o filho tinha que voltar.
No outro dia, liga mais um tanto de vezes. No outro dia, ou na outra semana, e o menino tentando vingar. Tanto que com o tempo a saudade da mãe ia passar. E na verdade só ia agravando. E a mãe trazendo agora outros sintomas, que não era mais só saudade, era palpitação no coração. Agora ela estava achando que agora a pressão subiu, agora a pressão baixou, agora ela desmaiou, agora ela vai para o hospital, agora ela e o pai estão brigando, agora ela e o marido estão o quê? Estão considerando o divórcio. Resultado, o menino agora está contra a parede. Ou eu cumpro meu chamado missionário, ou eu volto e salvo a minha família. O que eu achei triste, o menino voltou. E nesse meio tempo, usa-se talvez um tanto de versículo para tentar colocar esse menino naquilo que vai trazer uma estabilidade não só para uma mãe, mas para um casal que parece que precisa desse filho para ser como se fosse assim, a terceira dobra do cordão para ter estabilidade. Então a gente está vendo aí um caso prático de um caso de uma família crente, os dois, marido e mulher, são membros de igreja, enviam sustento para o campo missionário, só não aceitam viver sem o filho. Por quê? Porque viram agora que a ausência do filho descompensa a vida deles individualmente e a vida deles conjugalmente. Resultado, o menino voltou para casa e casou com o pai e com a mãe. Esse é um exemplo. Que questão complicada, hein, Andréia? E ainda falando sobre questões de casal, de família, temos mais uma pergunta aqui do Eduardo, lá de Pomerode, Santa Catarina, e ele quer saber o seguinte: até que ponto ajudar alguém tem limite e qual o critério no caso de casal? E aí tem outra questão também. Sabemos que a isonomia é tratar os iguais da mesma forma e os desiguais de outra. Essa lógica está correta? Bom, deixa eu ir uma pergunta por vez, senão eu perco o foco aqui. A questão do limite em relação à ajuda, é isso? Isso, e no caso do casal também, né? Se tem limite no caso para ajudar outra pessoa e também para você comentar no caso do casal. Tá, eu acho o seguinte, a partir do momento que a gente, em contato com outra pessoa que apresenta alguma demanda, e que nos procura, por exemplo, para aconselhamento. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar são os princípios bíblicos. O primeiro deles, como é que eu posso me atrever a trabalhar com o cisco do olho do meu irmão se eu ainda não apresentei diante de Deus um pedaço de pau, uma trava nos olhos? Então, a primeira coisa que eu acho que uma pessoa que queira ajudar a outra precisa avaliar é como que está a situação do coração dela. Então eu, como conselheira, antes de aconselhar alguém, eu preciso estar com o meu coração alinhado diante de Deus, para eu ter condição de olhar a situação do coração do outro, do meu irmão no caso. Então a primeira coisa eu acho que é um autoexame, que as escrituras apresentam para a gente como princípio. Então eu tenho que estar com o coração muito bem alinhado. Por quê? Porque se eu não tiver, eu posso fazer mau uso dessa honra, desse privilégio, desse poder, inclusive, de me aproximar do coração de outra pessoa, que por sua vez se encontra numa situação de vulnerabilidade, tanto é que veio para ajuda. Então eu acho que o autoexame é a primeira coisa que a gente precisa no que diz respeito a saber colocar limites bíblicos na relação de ajuda. A outra questão, sim, uma vez eu me autoexamino de forma bíblica, consertando a minha vida diante de Deus, agora eu me dirijo ao outro procurando servi-lo, e aí sim eu vou entrar em contato com o cisco do olho dele. E ali a questão é a seguinte: qual é o limite? O limite me parece ser sempre a glória de Cristo. A partir do momento que eu fizer qualquer movimento que seja, que não desemboque em glória para o nome do Senhor Cristo, eu já errei a mão, eu já extrapolei o limite. Na prática significa o seguinte: uma pessoa chega para mim e fala assim, como já aconteceu muitas vezes, já chega para mim e assim, me dá 5 minutos da sua atenção. Falei, 5 minutos? 5 minutos, talvez na fila de um almoço. 5 minutos da sua atenção. Eu falei, nossa, mas que você precisa... 5 minutos para quê? Eu preciso resolver a minha vida. Falou, nossa, em 5 minutos a atenção de alguém você resolve sua vida? Aí ela me lança essa pergunta. Me diz, o que eu faço da minha vida? Então veja bem, eu entendo que ela esteja talvez perdida, sem saber qual decisão tomar. Eu sei que eu sou missionária, que eu sou conselheira, então agora eu seja tentada a responder e dizer o que ela deve fazer da vida dela. Mas a verdade, e a verdade é a seguinte: eu não sei o que ela deve fazer da vida dela. De forma prática, eu não sei, além daquilo que está escrito. Então, se ela me perguntar, eu caso ou eu compro uma bicicleta? Eu não posso dizer case.
Eu não posso dizer compra uma bicicleta. O que eu posso dizer é o que Deus tem a dizer sobre você casar e sobre você comprar uma bicicleta. Em qual situação Cristo vai ser glorificado? Vai ser casando ou comprando uma bicicleta? Então o parâmetro da ajuda tem que ser, pelo que eu entendo das Escrituras, o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. Nesse caso dessa moça em especial, quando ela chega para mim, ela me pergunta, ela colocou como se fosse a vida dela nas minhas mãos. Andréa, resolve, o que você falar eu vou fazer. O que eu faço da minha vida? A única coisa que me ocorreu foi falar a verdade e foi o seguinte: minha querida, eu estou tentando descobrir o que eu faço da minha vida. Eu não sei o que você pode fazer da sua vida, a não ser glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que tem o sentido, Ele que tem a definição da sua identidade, Ele que vai te dar propósito de vida. Então eu acho que o limite é aquilo que vai trazer glória para Cristo ou não. O que passar daquilo que vai dar glória para Cristo, o que ficar aquém daquilo que vai dar glória para Cristo, não pode ser realizado por parte de alguém que queira ajudar alguém em nome de Jesus. Isso vale para qualquer relação. Isso vale para a relação conjugal, isso vale para a relação com filho, isso vale para qualquer tipo de relação. Obrigada aí pelas tuas respostas, tá, André? Foi o Edu Chaclian, de Pomerode, Santa Catarina, que mandou essa pergunta. E para a gente caminhar para o final do programa, porque o papo tá muito bom, o tema é excelente, não é profundo demais, mas para a gente finalizar, seguir para o finalzinho agora, conta para a gente como ter relacionamentos saudáveis. Então esse é o desafio da vida, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender qual é a história contada pelo autor da vida. Deus contou uma história e deixou registrada para nós. A gente sabe que Deus escreveu 2 livros, né? O primeiro é a natureza, é a criação, e ali aponta para a glória dele. Mas só a criação não era suficiente para mostrar os atributos de Deus que são invisíveis, mostrar mais características sobre ele. Logo, ele deixou então um compêndio ali, de 66 livros escritos no decorrer da história, e ali a gente tem uma grande história então contada por Deus para o ser humano saber. Então eu entendo que para a gente ter relacionamentos que agradem a Deus, relacionamentos saudáveis. O relacionamento que agrada a Deus é o relacionamento que é pautado nos princípios da Trindade. Então, para eu saber como é que a Trindade se relaciona, eu tenho que conhecer a Trindade. E a informação sobre a Trindade está na Palavra de Deus. Por isso que toda ela foi inspirada por Deus e ela é útil para ensino, correção, para repreensão, para capacitação da gente para realizar a boa obra de Deus. Então, acho que a única forma da gente ter relacionamentos saudáveis é a gente recorrer às Escrituras e extrair dali os princípios que venham nortear a nossa vida. Dentre eles, a gente entender que nós não surgimos do acaso. Nós surgimos da intenção de um Deus todo-poderoso. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí a terra estava nesse ambiente, né, de caos, de abismo, de trevas, e o Espírito de Deus envolvia a terra, cobria a face das águas. Então a gente tem que entender que Deus é o autor da vida, Deus é o autor da realidade. Sendo assim, a gente tem que olhar para Ele e dali toda e qualquer direção para a nossa existência. Então é nas Escrituras que vai encontrar a história sobre todas as histórias. A minha história de vida aqui, nos meus 50 anos de vida, a minha história, ela é um pedaço daquilo que Deus já conta sobre a grande história dele com toda a realidade. Então, para eu ter relacionamentos saudáveis, eu preciso observar, acho que é a conclusão. Eu tenho que observar como é que a Trindade se relaciona. Como o Pai se relaciona com o Filho, que se relaciona com o Espírito, que se relaciona com o Pai, que a dinâmica da Trindade funciona. Ali a gente encontra o padrão para os nossos relacionamentos. Tudo que estiver fora daquilo que é o escopo, aquilo que caracteriza a Trindade, é o que a Bíblia vai chamar de pecado. Não é à toa que a gente encontra a lei, né, ali no Velho Testamento, não é à toa que a gente encontra os 10 mandamentos. Você pegar os 10 mandamentos, nada daquilo ali vai estar fora do meu coração pós-queda. Tudo aquilo ali eu posso praticar. E nada daquilo ali você vai encontrar na Trindade. Então, na Trindade não há desonra, na Trindade não há maldade, não há violência, não há traição, não há mentira, não há cobiça. Na Trindade não há desonra, não há falta de amor. Então, o modelo para os relacionamentos é o modelo trinitário, é a Trindade.
E para eu saber como é que a Trindade funciona, eu tenho que voltar para as Escrituras. Logo, é impossível ter relacionamentos saudáveis, que é o termo que a gente gosta, ou não tóxicos, que é o termo que a gente mais gosta ainda. Não tem como nutrir relacionamentos dessa natureza a parte daquilo que está escrito nas Escrituras. André, a gente abre espaço para você divulgar suas redes. Eu faço parte, então, da Missão Avalanche, faço parte da Estante da Andréa. Quero te convidar, então, para conhecer esses 2 projetos. Missão Avalanche está aqui no centro de Vitória e realiza treinamentos nas mais diversas áreas. A gente atua em outros eixos a gente atua em outros eixos e eu quero te convidar a entrar no nosso site avalanchemissões.org para conhecer. E também faço parte da Estante da Andréa, que é uma curadoria de livro. Eu não tenho uma livraria, eu tenho indicação de livros que eu acho que os cristãos deveriam ler como Senhor. E ali também na Estante da Andréa a gente tem treinamento online na área da sexualidade. Eu tenho trabalhado, desde o passado, tive a convicção que eu preciso gerar um legado, deixar um legado e gerar sucessores. Então eu tenho trabalhado numa articulação para entregar um projeto, um programa chamado Haja Luz, que é uma tutoria de sexualidade alinhada à cosmovisão bíblica, focada em lideranças ou pessoas que queiram ajudar pessoas a partir da igreja. Então é com isso que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Obrigada. Muito bom, e o tema de hoje convite, foi tá? Dependência Emocional, parte 2. Conversamos com Andréa Vargas, missionária, palestrante, conselheira bíblica e empreendedora, especializada em estudos bíblicos, pós-graduada em aconselhamento cristão e mestrado em estudos pastorais. Andréa, muito obrigada pela tua participação com a gente no Fique por Dentro de hoje. Eu que agradeço. Abração para todo mundo e Deus abençoe. Um abraço, tchau, tchau. E assim terminamos. Fique por Dentro vai ficando por aqui. Lembrando que essa entrevista você pode compartilhar também, estará no nosso site, no canal do YouTube. É só você nas plataformas digitais também. Então, um ótimo dia para todos. Muito obrigado por sua audiência, pelas perguntas, participações. E amanhã, se Deus quiser, a partir das 3 da madrugada estarei de volta. Um abraço, Poliana. Tchau, tchau, Fábio. Um abraço. E a Renata tá chegando para seguir com você até as 2 horas da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É cheio de possibilidades para você explorar, e aprender um novo idioma vai além de falar outra língua. É a chave para você conhecer novas culturas. Um mundo novo se abre, cheio de histórias e curiosidades, lugares e pessoas incríveis para você se conectar. E o melhor lugar para aprender um novo idioma é no Centro de Línguas Unievangélica. Turmas para crianças, adolescentes, adultos ou aulas individuais para você que precisa de horários diferenciados. Aulas online e presenciais de inglês,